de um cara que a gente esperava muito nessa convocação, por tudo que ele vem fazendo aqui no futebol brasileiro, é o Gabriel Barbosa, o famoso Gabi ou Gabigol. E foi mais uma oportunidade que ele teve e mais um jogo em que ele não foi aquele Gabigol que a gente imagina que ele possa ser também na seleção. É o cara, eu acho que a torcida mais nutria a expectativa nessa convocação, de falar, pô, o Gabigol vai botar a 9 da seleção, esquece, vai tomar de assalto, vai controlar essa posição. Não vem sendo assim, não. Acho que até agora, nas oportunidades que teve, não conseguiu devolver a expectativa que a gente criou, né? Cara, e era muita expectativa, né? Tem que lembrar que também a gente tava, pô, era muito lógico, né? Cara, como é que esse cara não é o titular absoluto da seleção brasileira? O que ele faz aqui no Brasil é um negócio inacreditável. Como? Por quê? E assim, já viram um vídeo do Silvio Santos, cara, que ele chama um cara pra desenhar um arco-íris e o cara não consegue? Aí ele fala uma emblemática, o Moisés, é um vídeo muito famoso, assim, da época do Silvio Santos. E aí ele fala desenhar um arco-íris, não consegue. Ele fala, não consegue, né, Moisés? É porque não consegue, o cara não consegue. Ele não consegue. E cada vez tem menos gente que não quer nem ver o arco-íris pintado de arco-íris. Exatamente. Aliás, assim, só um pincelar. A gente vai falar daqui a pouco. Tem clube que está fazendo publicação aí, protocolar. Assim, beleza. E aí, sem peso nenhum. Tem uma baita oportunidade pela frente, faz uma postagem. Mas daqui a pouco a gente fala. Desculpa. Mas, cara, você vê que ele tá focado, você vê que ele não consegue entender direito, assim, mas ele não consegue render o que ele rende no Flamengo. Talvez seja porque no Flamengo tá todo mundo jogando pro Gabigol, beleza. Talvez seja porque o nível de enfrentamento, teoricamente, é mais fácil aqui no Campeonato Brasileiro. Pode ser também. Mas, cara, é um negócio impressionante, assim. E esse era o momento, né, cara? Era o momento pra ele falar, pô, não, eu vou ser o 9, pô, não tem jeito, agora sou eu, deixa comigo. E o cara não consegue, cara. É impressionante. Fico triste, cara, de verdade. Por mais que seja um rival e tal, eu fico triste porque, pô, ele tinha tudo pra ser aquele cara, ainda mais um cara que joga no Brasil, então tem essa coisa de ser um produto, abre aspas, nacional, né? Então eu fico triste porque ele não consegue render. E assim, vamos esperar pra ver, né? Pode ter mais tese, ele pode desenfrear a meter gol se for titular aí no mata-mata, mas acho difícil, cara. Acho que na seleção ele tem que estar, mas nada leva a crer que ele merece ser titular. Mas aí é o ponto, Formiga, quando o certeza fala assim, na seleção ele tem que estar. A seleção... tem que estar. Então, a seleção, ela é uma junção de vários fatores. O momento que o cara vive, a qualidade que o cara tem, o desempenho dele com a camisa da seleção, que aí entra, por exemplo, no companheiro de clube do Gabriel, que é o Everton Ribeiro, que no Flamengo não estava jogando para merecer uma convocação, mas pelo que fez com o Tite, para o Tite entendeu que era um cara a ser convocado. Como eu vou imaginar que daqui para frente o Tite vai usar o time titular, porque é mata-mata. Ele vai pegar Chile ou Uruguai, vai usar o time titular com esse confronto, depois da semifinal não vai mexer. Não vai ficar mexendo no time. Partindo desse pressuposto, talvez o Gabigol já tenha tido o grosso das oportunidades nessa passagem dele na seleção nesse momento. E talvez não tenha sido suficiente para garantir uma nova convocação. O que você acha? Eu discordo. Eu acho que o Gabriel ele teve um volume de criação de chance, por exemplo, maior que o Jesus, maior que o Firmino. De chance, sem dúvida. Mas do que o Jesus ele não jogou mais, por exemplo. Não. O Firmino até acho que ele pode ter jogado. Mas, do que o Jesus eu entendo, mas é a função um pouquinho diferente. Acho que o Jesus ele não jogou mais nessa passagem. Só que enquanto 9... o Gabriel produziu mais que o Jesus quando esteve naquele papel pós-Copa. Da Copa para cá. Porque antes da Copa, de fato, era outra seleção, né? Com o Coutinho voando, era outra parada, né? Paulinho, Renato Augusto, era outro time. Era outro time. Então, entendendo que agora você tem até mais variação e tal, mas eu estava dando uma olhada nos posicionamentos médios do Gabriel na seleção e no Flamengo. Cara, é muito diferente, porque assim, o fato de ter o Neymar ali, dá muito menos liberdade ao Gabriel. E aí, aquele papo de bala ou Messi, né? Não é uma discussão. Ninguém está passando pano para a atuação mais discreta do Gabriel. A gente está tentando explicar o porquê. Dizer que o cara grandes momentos do jornalismo esportivo, tá? O narrador revoltado. Total.
Dizer que o Gabigol é fraco, que ele não serve para a seleção, que ele não sei o que, me parece um clubismo apaixonado, porque, na boa, o cara que é o melhor atacante do seu país, não ser nem cotado, é uma loucura. Não tem como, né? Assim, não tem como. E esse clubismo, o fato dele carregar essa pressão, de jogar no Flamengo, acho que leva coisas que, por exemplo, transformaram o Fred num cone em 2014, o que é ridículo. Porque as pessoas pegaram o melhor atacante do Brasil, na década, e transformaram o cara num cone, porque, enfim, ele estava aqui. E, às vezes, o estar próximo é muito pior, porque você tem um grau de comparação muito maior, né? Beleza que o Firmino sofreu um pouco também do desconhecimento das pessoas, né? Também o fato dele estar próximo, assim, ele ganha um respaldo. O cara é jogador do Flamengo. O cara já tem aí uma parte grande de consumidores de futebol que vão apoiar. Só que a galera quer que ele faça um gol por jogo. Para ele funcionar, para ser o Gabriel do Flamengo, ele vai ter que fazer um gol por jogo. E não vai ter esse cara na seleção que não seja o Neymar que vai fazer um gol por jogo. Mas não vai ter. Mas por que eu falei do teste, Formiga? É aí que eu queria abrir. Porque é o seguinte, o Gabriel está em fase de testagem na seleção brasileira. Tá em fase de teste. Dá certo, experimenta aqui, experimenta colar, vai aqui, vai ali, bota de titular, bota com o Neymar, bota sem o Neymar, bota com Jesus, bota sem Jesus, bota com 4-2-4, bota no 4-3-3, sabe? Ele está nessa fase de experimentar o Gabriel em algumas formações diferentes. Ele não dando certo, vamos dizer assim, ou não explodindo nesse primeiro momento, pode ser que o Tite olhe e fale assim, tá bom, agora é a vez do Pedro. Agora é a vez do Pedro. Vamos ver se o Pedro dá certo ou explode nessa composição, nessas diferentes composições. Por isso que eu acho o fato dele não ter explodido, que eu acho que era a expectativa, pelo menos minha, era essa. Eu acho que pode abrir um espaço para que ele assim, ter uma frechinha aberta para ele experimentar outros caras. Mas aí, se jogarem eu acho que não tem esses outros caras. Como você fala, jogar um pouquinho a mais já é suficiente. É que eu acho que não tem esses outros caras, a não ser o Pedro. A não ser o Pedro. Não, acho que não tem esses outros caras. Talvez o Pedro ficaria mais confortável se mexendo menos, sem dúvida, né? Fazendo o pivô e tal, dando mais profundidade pro time ali. Mas ontem, cara, engraçado, a ESPN fez um levantamento no intervalo do jogo, que o Gabriel tinha feito 17 ações com bola só naqueles 45 minutos. Nos outros 3 jogos anteriores, somando tudo, ele tinha feito 22 ações com bola. Ou seja, eu não achei o jogo dele ruim no primeiro tempo. Como a estreia também não foi como titular. A diferença ele perdeu 2 gols. Se ele mete um gol ali, a história era outra, completamente diferente. Teve uma chance que também não foi tão clara, que é a colherada do Paquetá para ele chegar cara a jogada é maravilhosa, por acaso. É que ele chega, ele bate na orelha da bola, né? Se ele pega minimamente ali nela... Um pouquinho mais na frente. O jogo contra o Peru foi horrível, né? Ele tocou 9 vezes na bola, não fez nada, assim. É muito pouco pelo nível dele. O que não significa dizer que ele não sirva para a seleção, que ele joga no Brasil como ele jogou na Europa, pela Inter, pelo Benfica. Um talento como o do Gabriel, a gente tem que ter, não é só paciência, a gente tem que ter inteligência, cara. De repente, uma hora funciona ou pode não funcionar, mas você tem uma capacidade goleadora como é que ele tem, e não só goleadora, pode vir pela direita, a gente não pode largar os jogadores assim. Não, mas é porque é que eu acho o seguinte, ele pode até continuar, mas é porque talvez o Tite continue buscando esse cara. O Tite, quando leva o Gabigol, era mais para encontrar uma solução para o homem-gol, né? Vamos dizer assim. Mas cara, da frente. Ele gosta de decidir, ele gosta dessa. Eu acho que você não pode abrir mão de uma figura assim. E o Tite me parece um cara que ele demora. A gente já falou sobre isso aqui, né? Ele demora a tomar decisões, para sim e para não. Eu acho que seria injusto, por exemplo, que o Gabriel fosse descartado, porque aí, beleza, o Emerson vai ser descartado? Acho que não vai. E seria uma loucura se fosse. Como o Firmino não vai ser. E não vem jogando nada pela seleção, será? Eu acho que... Então, é esse o ponto. Eu acho que Firmino e Gabigol, Firmino e Gabigol estão aí numa situação de não tem vaga garantida não, cara. Não tem vaga garantida. O lastro do Firmino, obviamente, é maior com a seleção do que o do Gabigol. E talvez o Firmino tenha, por exercer mais funções, e especialmente essa do meio da negociação, como diria Vanderlei Luxemburgo, né, de chegar no meio e negociar essa bola, talvez ele tenha um lastro maior, uma sobrevida maior. O Gabigol, eu ainda continuaria apostando, mas se o nível das atuações for esse, mesmo o que de ontem ou de outros jogos, eu acho que ele abre espaço para outros caras e para o Tite continuar procurando. Meu ponto é que a procura continua.
a procura por esse cara continua e eu estava convicto que o Gabigol ia encerrar essa procura, entendeu? E não tenho a convicção de que isso aconteceu.